Sejam todos muito bem-vindos à primeira videoaula do curso de Circuitos Elétricos 1. A parte básica, introdutória do curso de Circuitos Elétricos 1 vai compreender definição de unidades, carga, corrente e tensão, conceitos bem básicos para iniciar a análise de qualquer circuito. Energia e potência também é um conceito básico e extremamente importante. Fazendo uma revisão do ensino médio, nós vamos fazer a revisão da lei de Ohm e das leis de Kirchhoff, que são fundamentais para a análise de qualquer circuito elétrico. O conceito de resistores e a associação de resistores, a forma que a gente pode associar resistores e como obter um resistor equivalente. Divisores de tensão e de corrente, também conceito fundamental para a análise de circuitos elétricos. Medições e transformações ΔY e YΔ. Então esse é o conteúdo básico para o curso de Circuitos Elétricos 1. O Sistema Internacional de Unidades. Então a Conferência Geral de Pesos e Medidas adota desde 1960 o Sistema Internacional de Unidades, mais conhecido como SI. É importante nós termos em mente que sempre que uma grandeza vai ser inserida em uma determinada equação, essa grandeza ela tem que estar em unidade do sistema internacional. Existem 6 unidades básicas do sistema internacional: metro, quilograma, segundo, coulomb, kelvin e candela. Qualquer outra unidade pertencente ao sistema internacional é derivada dessas 6 unidades básicas. Então, mais à frente no vídeo, eu vou mostrar como, por exemplo, uma unidade como ampere, que é a unidade de corrente, ou volt, que é a unidade de tensão ou diferença de potencial, ela é obtida a partir dessas 6 unidades básicas. Então, é bem interessante. Algo também que eu gostaria de chamar a atenção é que a unidade básica no sistema internacional para massa não é o grama, como muitos podem pensar. Então, o fato do metro ser a unidade básica de comprimento, nós poderíamos achar que o grama seria a unidade básica no sistema internacional para massa, mas a unidade é o quilograma. Então, sempre que em uma equação eu for entrar com a massa, eu devo entrar com a massa em quilograma. E para nos auxiliar nessa tarefa, muitas vezes é importante se utilizar de prefixos. Então, esses prefixos que eu listei aqui são os prefixos do Sistema Internacional de Unidades mais utilizados em circuitos elétricos. Então, por exemplo, o K, que é o quilo, km, quilômetro ou quilômetro, que é equivalente a 10 elevado à terceira. Então, 1 quilômetro é 10 à terceira multiplicada pelo metro, ou seja, 1000 metros. Claro que eu sei que tudo isso daqui são conceitos bem básicos, mas não custa nada fazer uma revisão a respeito. Então, o mega é 10 elevado a 6, o giga é igual a 10 elevado a mais 9, essa familiaridade com esses prefixos por conta da informática, né? Então, antigamente as memórias eram medidas em mega, depois em giga e agora nós já estamos medindo em tera, né? Porém, esses outros prefixos aqui não são tão comuns no dia a dia. Por exemplo, o mili, 10 a menos 3. O micro, o milho até que ainda é, mas o micro, 10 elevado a menos 6. E aqui tem o símbolo de cada um desses prefixos, né? O micro é o mi, letra grega. O nano, 10 elevado a menos 9, N, o símbolo. E o pico, 10 elevado a menos 12, o símbolo é P. Unidade de corrente é o ampere e unidade de tensão é o volt. Então, conforme eu havia mencionado, o ampere é a unidade de corrente no sistema internacional, mas o fato da corrente ser o fluxo de cargas elétricas, a unidade ampere é coulomb por segundo. Então, 2 unidades básicas do sistema internacional, como vocês podem ver. Tanto o coulomb quanto o segundo fazem parte daquelas unidades básicas do sistema internacional. Então, a unidade de tensão é o volt. E volt é trabalho por unidade de carga elétrica. Trabalho, a gente sabe que a unidade de trabalho é joule e a unidade de carga elétrica é coulomb.
Coulomb, nós sabemos que já é uma unidade básica do sistema internacional. Mas o Joule não. Só que a gente sabe que Joule é Newton multiplicado por metro. Né? Então, trabalho é força multiplicada por deslocamento. A unidade de força no sistema internacional é o Newton e o deslocamento, a unidade é o metro. Então, eu posso substituir a unidade Joule por Newton multiplicado por metro. E Newton, por ser unidade de força, a gente sabe que força é massa multiplicado por aceleração. A unidade no sistema internacional de massa é o quilograma, nós já vimos isso. E a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, o volt é a composição de algumas daquelas 6 unidades básicas do sistema internacional. No caso, quilo, o metro, o segundo e o coulomb. Definição de carga elétrica. Então, como nós sabemos, a matéria é composta por átomos que, por sua vez, são compostos de partículas fundamentais, prótons, nêutrons e elétrons. Nós também sabemos que um átomo é composto de um núcleo, e nesse núcleo nós temos os prótons e os nêutrons, e que em torno desse núcleo orbitam os elétrons. Então, aqui nós temos uma representação dos elétrons em uma de suas órbitas, em torno do núcleo, e aqui nós temos o núcleo, composto por prótons e nêutrons, sendo o próton uma carga elétrica positiva, o elétron uma carga elétrica negativa e o nêutron não tem carga. Normalmente o átomo é eletricamente neutro, ou seja, as cargas elétricas negativas contrabalançam as cargas elétricas positivas. Entretanto, partículas podem tornar-se positivamente carregadas se perderem elétrons, ou se tornarão negativamente carregadas se ganharem elétron. A carga de um elétron é negativa e igual a E, então E é a carga fundamental, né? Que é igual a 1,6021 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Em outras palavras, um coulomb é a carga de 6,24 vezes 10 elevado a 18 elétrons. Definição de corrente. Então, nós vamos inicialmente fornecer aqui uma definição matemática. Na próxima videoaula eu vou entrar em detalhes acerca de a definição de corrente, a definição de tensão do ponto de vista de um circuito elétrico. Mas vamos aqui ainda partir para das definições matemáticas. Então, a definição de corrente é a taxa de variação da quantidade de cargas e é definida como a corrente que flui através de um condutor. Então, taxa de variação, quem está com o conteúdo da disciplina de cálculo bem fresco na memória, a gente sabe que é a derivada de uma determinada grandeza. Então, taxa de variação de uma determinada grandeza é a derivada dessa grandeza em relação ao tempo. Então, se eu tenho uma taxa de variação da quantidade de cargas, então é dq dt. Então, a corrente é dq dt. E a unidade de corrente é o ampere, já foi dito. Definição de tensão. Então, para ver um movimento ordenado de cargas elétricas, é necessário aplicar uma força eletromotriz entre dois pontos. Portanto, um trabalho é realizado sobre as cargas elétricas. Definiremos tensão como o trabalho realizado para mover uma unidade de carga elétrica de um ponto para o outro em um circuito elétrico. A tensão é, por definição, a energia por unidade de carga elétrica. E a unidade de tensão ou diferença de potencial, então aqui eu já trago um sinônimo para tensão, que é a diferença de potencial. Eu até gosto mais desse termo, diferença de potencial, e eu vou explicar futuramente o porquê, é o volt. Então, o volt corresponde a 1 joule por coulomb. Matematicamente, a tensão ou diferença de potencial, que nós utilizamos a letra V, então a letra I para a corrente, unidade de corrente I é o ampere, a letra V para tensão ou diferença de potencial, cuja unidade é o volt, letra V maiúsculo, é dW dQ. Então essa é a definição matemática de tensão.
Elemento de circuito ideal. Então, um elemento de circuito ideal possui apenas dois terminais, é descrito matematicamente em termos da tensão e da corrente e não pode ser subdividido em outros elementos. Definição de potência. Então, potência é a taxa de variação da energia. Então, quanto mais energia eu consigo fornecer num instante de tempo, maior vai ser a potência. Faz sentido? Faz sentido, né? Só que nós estamos acostumados a tratar a potência em termos de circuitos elétricos com o produto entre a tensão V e a corrente I. Então, vamos relembrar aqui a regra da cadeia, que nos diz que dy dx é igual a dy du, que multiplica du dx. Então, essa é a regra da cadeia que foi visto em cálculo. Então, nós definimos potência como dw dt, a taxa de variação da energia. Em que, utilizando a regra da cadeia, eu posso dizer que dw dt é igual a dw dq, que multiplica dq dt. Mas quem é dw dq? É a tensão ou diferença de potencial. Quem é dq dt? É a corrente, como nós já vimos, né? A taxa de variação das cargas elétricas. Então, utilizando a regra da cadeia, a gente pode mostrar claramente que a partir da definição matemática de potência, dw dt, nós obtemos aquela equação que é mais útil para os circuitos elétricos, que é potência igual a V multiplicado por I. Potência convencional. Então, se a potência for positiva, nós dizemos que o elemento absorve potência. Então, aqui nós temos o exemplo de uma potência positiva. Eu tenho uma corrente entrando em um determinado elemento através do terminal de maior potencial, assinalado com um mais. Então, aquele mais ali assinalado ao terminal 1 indica que esse terminal tem um potencial elétrico maior do que o terminal 2. Isso caracteriza uma potência positiva, consequentemente, esse elemento ele absorve potência. Aqui nós temos um elemento que fornece potência, portanto, a potência é menor do que zero. E como identificar isso? Então, aqui nós temos um elemento em que a corrente ela não entra no terminal de maior potencial elétrico, que é o terminal 1 assinalado com aquele mais. Então, nós temos uma diferença de potencial ali entre os terminais 1 e 2, e o terminal de maior potencial é o terminal 1 que está assinalado com o mais ali, indicando que o potencial dele é maior do que o potencial 2. E a corrente ela não está entrando no elemento, pelo terminal de maior potencial, ela está saindo. Então, nesse caso, nós caracterizamos uma potência negativa, o que nos traz um elemento que está fornecendo potência, P menor do que zero. Então, agradeço a todos que assistiram a essa videoaula e até a próxima.